Sou o Lucas Frangiosi, tá? Sou o head de novos negócios da Lead Energy. E a Lead Energy é uma empresa que a gente nasceu há 4 anos e meio atrás, focado em soluções de redução do custo de energia como um todo para os consumidores de energia do Brasil. Esse é o foco da nossa empresa. Né? Eu já tenho mais de 10 anos no setor elétrico, né? Entrei ali em 2013, comecei na área de geradores, né? Construção de usinas hidrelétricas, depois passei pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o órgão aí que contabiliza todo esse mercado livre de energia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depois passei por algumas outras casas até chegar na Lead Energy. Sou um dos sócios, não fundador, mas um dos sócios, tá? Eu vou apresentar aqui, eu só peço, por gentileza, que vocês me sinalizem, se vocês verem, peraí, deixa eu apertar aqui, onde é que é aqui? Aqui. Vocês conseguem enxergar minha tela? Tá abrindo, sim, aqui pra gente. Ótimo, abriu. Abriu? Legal. Tá certo. Bom, então, perfeito. Então, de novo, aqui é mais para a gente ter uma linha mestre, né, de raciocínio, de conversa, mas a ideia é a gente falar hoje sobre reduzir custo com energia elétrica. Acho que todo mundo gosta de reduzir custo, principalmente sem investimento nenhum. Já adianto aqui que é uma redução sem investimento, mas antes de falar do mercado livre ou de qualquer outra solução, a gente sempre gosta de fazer uma reflexão no começo, né? Você entende a conta de luz? Então, eu acho que temos bastante pessoas aqui, né? Mas acho que fazer essa reflexão sempre é importante, né? Chega a conta de energia no final do mês da sua empresa, da sua casa. Você é daqueles que só paga ou você entende cada uma das linhas, cada um daqueles serviços e fala, pô, legal, sei o que eu estou pagando, sei os valores e conheço bem sobre isso. Essa é a primeira reflexão aqui do dia. E a realidade do Brasil como um todo, dos consumidores do Brasil como um todo, é que o pessoal não entende a conta de energia. A gente brinca que a conta de energia é uma verdadeira sopa de letrinhas. A gente lê ela, tem uma série de siglas, uma série de coisas ali que a gente fala, não faço a menor ideia do que seja isso. Então a gente vira só um pagante, a gente só paga e espera que ela esteja certa e espera que ela seja o mínimo possível. Basicamente é essa o cenário. E aí a gente chega no problema, né? Opa, aqui já. Aqui. A gente chega no problema. Qual que é o problema? Hoje, a conta, né? Nós brasileiros pagamos 400 bilhões de reais com energia elétrica todos os anos. É um custo relativamente alto, né? 400 bilhões de reais. E por não entender a conta de energia, nós pagamos 50 bilhões de reais a mais sem necessidade. Então, assim, quase, né, mais aí de 10% da nossa conta de energia, a gente paga mais por não saber das oportunidades que são encontradas ali. Nesse sentido, tá, pessoal, é que a nossa empresa, né, não só a nossa empresa, mas, enfim, o mercado livre de energia surgiu como uma oportunidade, né, das empresas elas poderem reduzir o valor pago na conta de energia, tá? Com sempre soluções sustentáveis aqui, vamos falar bastante sobre sustentabilidade aqui hoje, e também sem nenhum desembolso, né? Você não precisa fazer nenhum investimento, diferentemente, por exemplo, do que a instalação de painéis solares aí. Tá? Então, é assim que a gente começa aqui a nossa conversa de hoje, fazendo essa reflexão, vendo esses grandes números e falar, pô, legal, entendemos o cenário em que a gente está inserido, né? E o que é mercado livre de energia? Na própria conversa que eu tive com a Juliane, a gente estava falando que começamos a saber um pouco mais, vem mais notícias, vem mais informações, mas acho que é bom começar do começo, né? O que é o mercado livre de energia? Basicamente, pessoal, se a gente olhar qual é o modelo que os consumidores normais, os consumidores cativos, eles estão hoje? Eles estão num modelo convencional. Então, vamos pegar esse consumidor. Esse consumidor ele está conectado na distribuidora dele, né? Existem mais de 40 distribuidoras espalhadas pelo Brasil. Tá? Ele está conectado na distribuidora dele e ele tem dois, vamos dizer assim, a distribuidora dele serve ele para duas funções principais. A primeira função é a função da rede. A distribuidora mantém a rede operando. O fio é dela, o poste é dela, ela tem que manter a rede energizada. Então, primeiro é o serviço da infraestrutura propriamente dito. E o segundo serviço da distribuidora que a distribuidora presta, ela
vende uma energia para esses consumidores. Então vamos pegar na sua casa ali. Quando você consome, quando você liga a luz, a geladeira, enfim, você está pagando 2 serviços para sua distribuidora. Um, pela compra da energia propriamente dita, e o outro por usar a rede da tua distribuidora, até fazer com que a energia passe pela rede e chegue até aí a sua casa, indústria, enfim. Tá? Esse é o mecanismo. Qual que é o problema desse mecanismo? O problema desse mecanismo, pessoal, é que a sua distribuidora de energia, ela não gera a própria energia. Então, ela fica aqui no meio do caminho. Ela tem que comprar a energia das usinas e ela repassa isso para os seus consumidores, ela repassa isso para a gente. Tá? Ela não pode ganhar dinheiro nessa transação, mas ela também não está muito preocupada em fazer um processo eficiente. Então, ela, já que não é ela que paga a conta no final do dia, ela só compra e repassa para os seus consumidores. E o problema disso é que a conta fica cara. Né? E o que é o mercado livre de energia? E aí aqui tem um esquemático aqui do lado direito que resume bem isso. É você, como consumidor de energia, você poder comprar a energia de um outro fornecedor de energia. Então você não precisa mais ficar com a sua distribuidora, você pode comprar a energia de quem você quiser. Tá? Você continua conectado na sua distribuidora, porque o fio é dela, o poste é dela, toda a infraestrutura, toda a rede é da sua distribuidora. Mas você não precisa comprar mais energia dela, você pode comprar a energia de quem você quiser. Isso é o mercado livre de energia. Tá? E quando a gente faz esse movimento, reparem, pessoal, é um movimento só contratual. Aqui a gente não está falando que vai ter nenhuma mudança de infraestrutura. A sua unidade consumidora, ela continua no mesmo lugar. Toda a parte física do negócio continua igual. Você só trocou um papel, só trocou um contrato. Eu costumo brincar que é como se você estivesse trocando a operadora do seu celular. Quando você troca a operadora do seu celular, você não tem que trocar o seu aparelho. Não tem que trocar nada disso. O que você faz quando você troca para a operadora do seu celular? Você abre um chamado, lá manda um e-mail, abre no aplicativo lá da nova operadora, fala, olha, eu quero, a partir de agora, quero esse novo plano, e você migra para essa nova operadora. Aqui é a mesma coisa, tá? Então isso é mercado livre de energia, desmistificando tudo aí, né? Só que o mercado livre de energia, hoje, ele tem uma regrinha especial. Não é todo mundo que consegue migrar para o mercado livre. Qual que é a regra? É uma regra bem simples, tá, pessoal? Você só pode migrar para o mercado livre de energia se você estiver participando aí, se a sua classificação da sua conta de energia for do grupo A. O que significa isso? Você está conectado aí na média e alta tensão, tá? Tem 2 tipos de classificação, pessoal. Ou você é A, ou você é B, tá? B somos todos residenciais. Se você abrir a sua conta da sua residência, você vai lá, está escrito que é classificação B, baixa tensão. As indústrias podem ser B, podem ser A, enfim, comércios também, aí vai depender da instalação física propriamente dita, tá, pessoal? Então é a única regra. É grupo A ou não é grupo A? Se for grupo A, você pode migrar para o Mercado Livre. Se não for, a regra hoje não permite, tá? Só fazer um adendo aqui, estamos caminhando para que no futuro todo mundo possa comprar energia de qualquer fornecedor. Estamos caminhando para isso, tá? As expectativas iniciais eram para 2026, já talvez não sejam mais concretizadas, então talvez a partir de 2027 os consumidores de baixa tensão vão poder também comprar a energia de quem quiser, tá? Europa, por exemplo, boa parte da Europa, os consumidores residenciais já podem comprar a energia de quem quiser, Japão, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, enfim, o mundo está caminhando para isso e o Brasil em breve chegará lá. Ainda não chegamos, então hoje tem essa restrição só para quem é grupo A, tá bom? Só um pouco para quem gosta da regrinha aí do jogo, isso daí, essa regra foi estabelecida lá pela portaria 50 do Ministério de Minas e Energia, foi ela que determinou isso. Tá? Só para quem quiser as questões mais técnicas aí, tá? Exemplos da onde que eu posso achar essa classificação na conta de energia. Então, lembrando, a gente tem mais de 40 distribuidores espalhados pelo Brasil, não ia caber tudo num único slide, mas eu peguei algumas aqui importantes, né? Então, Enel São Paulo, aqui na capital paulista, a EDP, que atende boa parte de interior de São Paulo e litoral, Light, que é do Rio de Janeiro, CEMIG, Minas Gerais, Copel, que é Paraná, enfim. Aonde que a gente vê todas elas, lá no cabeçalho delas vocês vão ver. Então aqui, ó, Enel, grupo A, tá vendo? Tá aqui bem escrito, ó. Light, grupo A, no caso A4, aqui, que é uma das subclassificações do grupo A. EDP, grupo A. Então todas elas nas classificações aqui lá no cabeçalho vai estar indicando isso.
Pô, Lucas, eu quero saber se a minha é grupo A ou não. Faça um convite, entra lá no cabeçalho da sua conta de energia e vê qual que é a classificação, se é grupo A ou se não é grupo A. Aqui até eu peguei uma, uma conta que é grupo B para vocês verem, é bem específico aqui, tá escrito na cara ali, B, B3, B1, enfim, cada uma vai ter um pouquinho diferente, mas é sempre ou B ou A, tá? Só para vocês verem aonde que está esta informação. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, algumas perguntas que eu gosto algumas perguntas frequentes relacionadas a essa questão do grupo A é B, como é que funciona, tal. Pô, eu sou do grupo B, posso mudar minha classificação para o grupo A? Sim, você pode, tá? Mas para isso, você vai ter que mudar uma instalação física aí. Hoje você recebe energia na baixa tensão, tá? Se você quiser mudar a classificação para o grupo A, você vai ter que receber energia na alta tensão. E claro que para isso você vai precisar fazer uma adequação de infraestrutura, colocar um transformador, em alguns casos uma cabine primária, enfim, fazer a parte elétrica do negócio acontecer para você poder mudar essa classificação. Então você pode, porém tem um custo, tá? Diferentemente do que eu falei lá atrás, olha, migra para o Mercado Livre que não tem custo. Isso é verdade. Se você for do grupo A e quiser migrar para o Mercado Livre, você não vai gastar um centavo nessa mudança. Mas se você for do grupo B, você tem que, para mudar para o grupo A, você vai ter um custo. Tá? Em ordem de grandeza, tá, pessoal? Por favor, não assumam isso como uma verdade absoluta, tá? Mas em ordem de grandeza são custos relativamente altos. Se vocês estiverem na capital paulista aqui, na Enel São Paulo, ou em algumas distribuidoras do país que são um pouco menos flexíveis do ponto de vista de segurança aí do negócio, a gente está falando de colocar fazer essa mudança é algo em torno de uns R$ 200 mil, tá? Se vocês estão em algumas outras distribuidoras que não tem tanta exigência assim, então CPFL, por exemplo, Grupo CPFL, Grupo CEMIG, enfim, aí a gente está falando já de investimentos mais baixos, aí na ordem de 80, 90 mil reais, porque não precisa da cabine blindada, tem umas outras questões aí, mas só para a gente ter ordem de grandeza aqui, de novo, cada caso é um caso, né? Mas pelo menos para a gente pensar aqui em big numbers, né? E tempo para recuperação do investimento, aí vai depender muito, né? Vai depender de qual é a tarifa que você tá, do quanto que você gastou para fazer o seu projeto, mas só para a gente pensar, normalmente quando você está no grupo B e vai para o grupo A com o Mercado Livre, a gente está falando de 1/3 da redução na conta de energia, a média, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer a conta aí fica mais fácil, né? Então, pega a sua conta de energia, 1/3 é o que você vai economizar, e aí faz isso dividido, né? Ou melhor, divide isso pelo que você gastou e você vai ter o número de meses / ano que você vai demorar para recuperar o seu investimento, tá? Então, só para a gente ter aqui na cabeça isso. Eu gosto sempre de falar sobre aquela reflexão do começo, né? Você entende a conta de luz? Eu acho que é uma oportunidade bacana aqui, pessoal, para a gente debater a conta de luz. Pô, se eu conheço o que eu estou pagando, fica muito mais fácil depois no Mercado Livre de Energia eu saber o que eu vou estar pagando no futuro. E aí a gente consegue fazer o depara, né? Essa daqui, pessoal, é uma conta de energia padrão, tá? No caso, é daqui da capital paulista, tá? Da Enel São Paulo. As outras têm algumas características diferentes, mas todas elas vão ter um formato padrão. Então, aqui vocês podem ver qual é a distribuidora, qual é a classificação, já falamos sobre isso, né? No caso, é uma do grupo A. Uma conta de R$ 11.800. Isso aqui é o cabeçalho, são as informações principais aqui dessa conta. Aqui, pessoal, tem a descrição do faturamento. Então, lembra que eu falei, né? Pô, tem uma série de serviços que você paga hoje para sua conta de energia, ela vai estar aqui. Basicamente, pessoal, o consumidor que está conectado na média e alta tensão, aí, que é do grupo A, ele vai pagar 3 grandes serviços, tá? Primeiro deles, pessoal, ele vai pagar a energia propriamente dita. Primeira coisa, então, ele paga um valor por consumir a energia. Como ele é um consumidor do grupo A, ele vai ter uma diferença entre o horário de ponta e o horário de fora ponta. O que é isso, pessoal? É o horário de pico do sistema, né? Aquela hora que é mais caro consumir porque está todo mundo consumindo. Isso varia de distribuidora para distribuidora. Na média, a gente está falando entre 5:30 da tarde e 8:30 da noite, tá? Normalmente é isso. Varia de estado a estado, de distribuidora para distribuidora, mas normalmente está nessa faixa. O fato é, são sempre 3 horas por dia, só em dia útil, tá? Isso é o período de ponta, todas as demais horas fora ponta. Então, primeira coisa que esse consumidor vai pagar é a energia. A segunda coisa que ele paga, pessoal, é essa sigla meio estranha aqui, ó,
TUSD, o que é isso? É o uso do fio, é o uso da rede. Eu falei isso lá atrás, né? Claro, todo consumidor paga energia, ele também vai pagar para usar a rede, usar a infraestrutura, remunerar a distribuidora, tá? O terceiro e último item principal aqui, que é consumidor do grupo A, tem uma demanda contratada. Então, ele tem uma potência ali, né, junto à distribuidora, que ele precisa contratar, independente se ele vai usar ou não vai usar, ele precisa contratar. Quase que você, pensando aí no seu celular, você contratou um plano de X mega aí por mês para você poder utilizar. Se você ultrapassar isso, aí, no caso, a tua operadora do seu celular, ou ela vai abaixar a velocidade da sua internet, ou ela vai exigir que você pague mais, enfim, aí é mais ou menos isso daqui. Então, potência é como se fosse uma reserva da rede. Tá? Esses são os principais elementos da sua conta de energia. E quando você migra, pessoal, para o mercado livre de energia, o que muda para você? Esse daqui, tá? É um depara daquela conta de energia. Então, lembra, R$ 11.818. Aqui a gente traz, pessoal, com toda clareza, com toda transparência, o depara da conta de energia. Como essa conta de energia ela era antes de esse cara migrar para o Mercado Livre e como ela ficou depois que esse cara migrou. Tá? Então, o que esse consumidor aqui ele pagava, né? Na energia, pessoal, ele pagava 54 centavos na tarifa, no período de ponta, e 34 centavos no período de fora ponta. Esse era o valor que ele pagava na energia, né, regulatoriamente. Ele foi para o Mercado Livre, lembra que eu falei, pô, você ir para o Mercado Livre vai te fazer você comprar uma energia mais barata, e de fato, você vai pagar 32 centavos independente do período. Se é ponta, fora ponta, não importa, você sempre vai pagar o mesmo valor. Então agora você não tem mais a diferença de ponto fora ponta, uma das vantagens do Mercado Livre, mas você paga uma energia mais barata. Além disso, pessoal, e aqui começam algumas coisas bastante interessantes, que é a energia vendida no Mercado Livre, pelo menos a nossa energia que nós vendemos, ela é uma energia 100% renovável. Então a gente usa eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, enfim, energia verde como um todo. Nós somos obrigados a gerar energia nessa forma. E para o consumidor que consome esse tipo de energia, além, claro, dele estar ajudando nas questões de sustentabilidade, né? A gente está passando por problemas sérios aí, ambientais, vocês devem ter visto aí nos jornais, aí, queimada, aquela coisa toda. Você tem um incentivo, porque como você está contribuindo para as questões de sustentabilidade do país, você tem um incentivo. Esse incentivo vem de que forma, pessoal? A demanda que você paga, esse cliente aqui paga R$ 23, ele vai passar a pagar metade, literalmente metade, R$ 11. Tá? Porque é um incentivo para que você busque solução sustentável. No uso do fio, no período de ponta, que hoje ele paga R$ 1, ele vai passar a pagar quase metade também, 57 centavos. Também é um incentivo pelo mesmo motivo, pela questão da sustentabilidade. Tá? As demais linhas, pessoal, permanecem inalteradas, então, quando ele usa o fio no período de fora ponta, continua pagando a mesma coisa. Reativos, que é uma multa que hoje ele paga ali por não ter os bancos de capacitores, né? Continua a mesma coisa. Indo para o Mercado Livre, é claro que a gente tem solução para isso, tá, pessoal? Mas aqui eu estou falando especificamente da solução de Mercado Livre e a iluminação pública também. Então, reparem como que é cada um dos serviços, como que ele vai ficar no dia a dia, como que esse cara vai ter a aplicação do desconto, e nessa conta em especial aqui, nessa simulação hipotética, a gente está falando que esse cliente ele estaria economizando aí quase 25% quase 25% a menos que ele está pagando na conta de energia, sem fazer nenhum investimento e com uma solução sustentável. Né? Então, hoje em dia tem bastante gente ainda usando questão até de marketing, fala, pô, aqui a gente consome energia renovável, e cada um pode usar isso de acordo com o que faz sentido. Né? Só um parênteses aqui, tem até um cliente nosso, uma indústria, uma fábrica de gelo, ele imprimiu essa questão da pegada de sustentabilidade, a gente emite um selo verde, né? Ele imprimiu isso e colocou na embalagem do gelo dele. Então, todo mundo que compra o gelo dele, vê lá, olha, esse gelo aí, né, foi produzido através de energia renovável, né? Então, ele já está, vamos dizer assim, promovendo a marca dele por meio dessa solução sustentável, tá? Beleza, pessoal. Então, acho que tranquilo até aqui. Tem alguém que quer fazer alguma observação, algum comentário? Se quiser, fica à vontade, tá, pessoal? Mas acho que essa é a demonstração do deparo. Lucas, só um paralelo aqui, uma conta rápida, né?
Fiz algumas simulações aqui. Você comentou sobre o investimento naqueles casos de grupos, do grupo B para a migração do grupo A, esse investimento, colocando uma média aqui de 150 mil. Você deu alguns exemplos ali, 200 mil, algumas de 90, né? Coloquei ali 100 mil reais, enfim, uma média de 150 mil para esse investimento. Naqueles casos onde o pessoal tem ali uma despesa mensal de 30 mil reais, 1 ano e meio você já paga esse custo, aquele pessoal que se enquadra ali, 15 mil reais por mês, 2 anos você já paga esse custo. Então, talvez só, pessoal, não sei se chegou a fazer uma conta rápida ali, mas enfim, só para ilustrar também esse contexto, para ficarem, né, para esses números ficarem mais à vista aí para o pessoal. Perfeito, Juliane. É exatamente isso. Além disso, tá? Ou seja, além desse retorno, nesse caso, esse é um retorno relativamente rápido, tá? A qualidade do fornecimento de energia ele aumenta muito. Você na baixa tensão, você tem muita oscilação na sua energia mesmo. A qualidade de energia acaba oscilando muito, então muitas vezes para a máquina, para a produção, enfim. Quando cai a energia aí, você tem um canal de atendimento 0800 padrão, assim como todos os consumidores residenciais, então às vezes você não consegue acesso rápido, e para restabelecer energia você acaba não tendo prioridade, né? Quando você muda para alta tensão, média e alta tensão, tudo isso muda. Eu costumo brincar que você virou um cliente personalité aí da sua distribuidora, porque você está na média e alta tensão, primeiro, qualidade o nível de tensão, de harmônica, sobrecorrente, é muito mais estável. Se cair a energia, você tem prioridade de atendimento, de restabelecimento, e você tem um canal personalizado de atendimento ali junto à sua distribuidora, que você pode acionar e o pessoal atende com muito mais, vamos dizer assim, para tudo que você está fazendo e atende o pessoal ali, porque eles são alta tensão, eles são um cliente, vamos dizer assim, são que a gente chama de grandes clientes, clientes eletrointensivos. Tá? Então também tem essa pegada aí. Já teve cliente nosso que ele nos procurou mais porque ele falou: a qualidade do fornecimento de minha energia na baixa tensão não estou conseguindo produzir o que eu precisava produzir. Como que eu posso resolver isso? É migrando para baixo, para média e alta tensão. Então, só para trazer esse elemento adicional. Maravilha, já fica aí mais uma dica e uma recomendação. Boa. Bom, legal, pessoal. Então, acho que aqui são vamos dizer assim, Mercado Livre, pessoal, ele permeia bastante, então, sobre isso. Você troca o seu fornecedor de energia, a sua conta de energia continua vindo aí com os mesmos serviços, a diferença é que você paga muito menos em cada um desses serviços aqui que eu fui listando. Sobretudo, menos na energia, paga metade do que você paga hoje na demanda, porque você consome energia renovável, e metade do que você paga aí no uso do fio no período de ponta, também por consumir energia renovável. Em termos gerais é isso, e não tem nenhuma modificação física aí, é só contratual. Estou na baixa tensão, quero ir na alta tensão, aí sim vai ter essa modificação física, e aí vai envolver um projeto de engenharia, esses custos todos que eu comentei, mas também tem os seus pontos bem positivos aí, principalmente dependendo da área de concessão que você está da distribuidora e o quanto que vai custar esse projeto versus quanto que custa a sua conta de energia, tá? Então, o que muda quando você migra para o Mercado Livre primeiro, a tarifa fica mais barata, né, e única em qualquer horário do dia, então não tem mais ponta fora ponta, então fica mais barata. Você tem uma tarifa previsível, então você sabe exatamente quanto que você vai pagar daqui 3 anos, porque as tarifas do Mercado Livre, elas só atualizam conforme inflação, conforme IPCA, tá? Isso é um padrão de mercado. Diferentemente da distribuidora de energia, cada ciclo tarifário ela reajusta aí de um jeito, claro que tem todo um mecanismo ali, mas acho que não faz muito sentido a gente falar sobre isso. Mas, na média, a distribuidora, a conta de energia puxa a inflação para cima. Isso significa que os reajustes tarifários são acima da inflação, na média, 2 vezes a inflação, aí nível Brasil. Significa que a distribuidora reajusta 2 vezes a inflação, o Mercado Livre reajusta uma vez só a inflação, ou seja, ao longo do tempo é de se esperar que há uma disparidade cada vez maior, cada vez você vai economizar mais ao longo do tempo, tá? Você vai consumir uma fonte de energia 100% verde, isso vai te dar descontos lá na infraestrutura, como eu falei. Um outro ponto muito importante aqui, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Quem está no Mercado Livre não paga bandeiras tarifárias.
tá? Então, esse mês que nós estamos, por exemplo, estamos na bandeira vermelha, né? Já preparem aí, porque todo mundo vai pagar um valor adicional ali. O que é a bandeira vermelha? Basicamente é acionamento de térmicas, porque os níveis dos reservatórios estão baixos, não vai ser possível gerar com grandes volumes de energia hidráulica, então precisa de energia térmica para suprir isso. Então, energia térmica, claro que é mais caro, é muito mais caro você queimar gás natural, óleo diesel, do que você passar água lá nas turbinas. Então, todo mundo tem que pagar a bandeira tarifária. Todo mundo, exceto quem está no mercado livre de energia. Então, também é um benefício adicional aí, que certamente dá descontos bem significativos. A partir de agora, a gente vai começar a ter isso, tá? E todas essas condições, elas são garantidas por um determinado período aí, que é o período de contrato. Na média, aqui na Lead Energy, os nossos clientes fecham contratos por 3 anos. Não é uma determinação, não é, a gente só faz isso. Tem clientes que fazem algumas coisas diferentes disso, mas na média o pessoal hoje tem fechado contratos de 3 anos, significa que são 3 anos. Tarifa previsível, tarifas mais baixas, sem bandeiras tarifárias e consumindo energia renovável. Tá? É isso que muda de fato quando você migra para o mercado livre de energia. Algumas perguntas importantes, e aí eu até pego aquele tema inicial que a Valéria comentou, né? Eu tenho energia solar instalada aqui na minha empresa, né? Será que eu posso migrar para o mercado livre? A regulação permite, não permite, né? Quer comentar, Valéria? Não, então eu ia fazer, era a minha pergunta. Oi, eu roubei essa pergunta, Jesus amado. Bom, que bom que eu me antecipei, vamos dizer assim, né? Mas a resposta, tá, Valéria, é pode, tá? Você pode sim. Eu, particularmente, sou um grande fã dessa solução combinada, porque veja bem, né? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Você tem lá a sua unidade, ela consumia 10. Sempre consumiu 10, tá? O valor aqui. Aí vocês foram lá e colocaram um painel solar, e agora esse painel solar, ele gera, você mesmo falou, pô, ele não dá conta de tudo. Então vamos supor que ele gera 3. Pô, se antes você consumia 10 e agora o seu painel gera 3, significa que você está puxando quanto da rede? 7. Porque 7 você puxa da rede, 3 você gera, 7 mais 3 vai dar os 10 de consumo que você tem, tá? Então, aqui a gente só está falando que está mudando aqui, vamos dizer assim, da onde vem a energia que você consome. Quando você, além de colocar o painel solar, você migra para o mercado livre, olha só o que acontece. Você antes consumia 10 da rede, agora você só consome 7, porque 3 você gera, e em cima desse 7 que você consome, você ainda paga uma tarifa mais barata. Então, você consegue o quê? Otimizar ao máximo a sua conta de energia. Não pago nada para ninguém. Aquilo que eu não consigo gerar, eu pago mais barato. Essa é a lógica, essa é a filosofia do mercado, da combinação mercado livre com energia solar. Tá? Pode falar, Valéria. Na verdade, assim, a gente... produção, né, recapadora é assim, né, e claro que quanto mais aumenta a energia, o consumo de energia, porque nós estamos produzindo mais, então isso é bom, né, mas nós temos telhado, então assim, eu não tenho mais para onde expandir, sabe, eu não consigo mais colocar, fazer uma ampliação do meu banco de placas, né, então Sim. Eu não sei para onde ir, então eu estou pagando de fato um valor bem significativo, assim, fora daquilo que eu consigo produzir. Esse muito é um problema, dois problemas mais recorrentes, tá, Valéria? É falta de espaço de telhado mesmo, ou falta de capacidade de investimento, porque não é barato colocar o painel solar, tá? Então, são os dois problemas mais recorrentes que os clientes vêm falar, putz, eu até queria solar, mas eu não consigo, né? E aí até vem o segundo ponto, que você pode até, inclusive, inverter a ordem. O cliente que fala, pô, eu até queria colocar solar, mas eu não tenho dinheiro para colocar. O que eu faço? Ele pode migrar para o Mercado Livre, começa a economizar. Com essa economia, ele vai engordando o cofrinho dele e pode fazer o investimento depois ali em solar no futuro, sem problema nenhum. Então, assim, a ordem dos fatores não altera. Tá? É claro que o mercado, a energia solar, ela não vai, com o Mercado Livre, não vai ser para 100% dos consumidores. Porque tem uma regrinha. A única regrinha quando você combina as duas coisas, que é, hoje, você gera a própria energia.
Se tiver um excedente, então imagina que numa determinada hora você está consumindo 10, mas você gerou 15. O que vai acontecer? Esses 5 que você gerou adicional vai para a rede. E ele vira o quê? Ele vira um crédito para você utilizar depois. Então vira a sua distribuidora te dá como se fosse um desconto porque ela comprou energia. Hoje praticamente é isso que é assim que funciona. Tá? Quando você migra para o mercado livre de energia, você perde esse crédito. Tá? Então tem alguns clientes nossos, eu acho que não é o seu caso, pelo que você falou, que você está com a sua conta de energia continua alta e tudo mais. Mas tem alguns clientes nossos que ele fez um sistema solar tão superdimensionado, ele injeta tanta energia na rede, que quando você faz a conta do que ele perde de crédito versus o benefício do mercado livre, acaba não compensando tanto. Então, assim, mas para boa parte dos clientes com solar, é muito viável você fazer a solução combinada. Entendeu? Legal, entendi. Gustavo, você está com a mão levantada, você quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Boa tarde. Tudo bom? Eu estou no processo inverso, né? A gente já está no Mercado Livre há bastante tempo, e eu estou estudando a implantação de placas solares, porque a gente tem área física, tem terra para colocar, em uma das nossas recapadoras. Tá? Porque como é que eu estou vendo isso? Hoje eu já não consigo mais ter tanto ganho no Mercado Livre, assim, na faixa dos 17, 18, 20%. Eu fiz até um cálculo rápido aqui, e a minha média de ganho aqui no Mercado Livre em relação ao mercado cativo, ele está em torno de 10,5%. Não é ruim, já foi melhor, né? Depende muito de como a gente faz a negociação de compra, com seguro, sem seguro, por quanto tempo, né? São vários fatores, tá? Mas, assim, eu também tenho alguns custos que a gente paga. Eu tenho que pagar a operação no Mercado Livre, eu tenho contribuição associativa, tem encargos, tem algumas coisas que, né, tu não falou, mas que vão também aparecer quando eu migrar para o Mercado Livre. Tá? Porém, assim, eu tenho esse custo do Mercado Livre agora, que é vantagem em relação ao cativo, mas ao longo do tempo eu sempre vou ter esses custos. No momento que eu ponho a energia solar para ter os dois tipos de fornecimento, eu estou pensando só na economia, não em revenda ou em crédito, estou pensando na minha economia. E eu só posso usar essa energia durante o dia, correto? Porque, deu noite, está nublado, vai ter outro tipo de geração, então, como eu rodo 24 horas, eu deixo de usar a fotovoltaica e eu vou começar a usar a minha do Mercado Livre. Não sei se eu estou claro, eu estou tentando ser um pouco resumido nisso, Lucas, mas isso também funciona, faz sentido esse meu raciocínio, porque a placa solar, claro, tem um investimento, eu vou ter um payback aí de 4, 5, 6 anos, talvez, mas depois é só ganho, né? Então, faz sentido essa minha linha de raciocínio, porque eu estou partindo para essa análise agora, entendeu? Ela faz sentido, tá, Gustavo? Eu só preciso fazer alguns adendos aqui que são importantes, né? Por que ali naquele deparo e tudo mais, a gente não colocou nada de contribuição associativa, encargos, nada. O modelo mudou, tá? A partir, né, com essa abertura de mercado, provavelmente, como você falou que já está há bastante tempo, você é um consumidor, que é o que a gente chama de consumidor atacadista, né? De fato, você tem uma série de obrigações, riscos, custos com a CCE, tá? Esse modelo que hoje a gente vende, Gustavo, é o que a gente chama de modelo varejista. O que muda uma coisa com a outra? O modelo varejista ele é muito mais simplificado, tá? Você simplesmente tem um valor de uma tarifa que é mais barato do que a da tua distribuidora, paga ela e acabou. Você não tem que pagar mais contribuição associativa, os encargos, normalmente as casas, nós somos uma dessas casas que a gente trabalha com até um limite de encargos, então até R$30 megawatt-hora você não paga um centavo a mais, já está embutido no preço, é como se fosse vamos dizer assim, um seguro. Então fica muito mais fácil para você fazer a gestão, não tem cobrança de mensalidade, né, custo de gestão, não tem que fazer nada disso. Simplesmente você, cara, entrou lá, pagou e acabou, né? Não tem nenhum custo associado. Normalmente tem compensado bastante aí, principalmente pelos preços
compartilhados aí entre as casas de mercado, normalmente tem compensado bastante, inclusive fica aqui até a dica, se você achar que faz sentido, depois a gente bater um papo, para avaliar o que você tem hoje, porque o varejo, é tipo assim, o desconto dá mais ou menos igual, mas você tem muito menos risco e pode ter, e com certeza não vai ter nenhuma dor de cabeça. Tá? Acho que esse é o ponto. Especificamente falando agora da solar, que você falou. Quando você colocar, você já está no mercado livre de energia. Quando você colocar solar, o que vai acontecer? Você vai reduzir o seu consumo no período fora a ponta, que a gente chama, né? Que vai ser entre aí 8 horas da manhã, principalmente um pouquinho mais tarde, né? Mas começa umas 8 horas da manhã até umas 5 horas da tarde, você vai reduzir o seu consumo, tá? Como você está no modelo anterior, Gustavo, fica muito aqui a recomendação, tá? Pode ser que o seu contrato de compra de energia lá no Mercado Livre, ele tenha uma flexibilidade relativamente baixa. Aí não sei como é que foi o seu contrato, 10, 15, 20%, mas deve permear algo em torno disso. Então, só tomar um cuidado que se você colocou um sistema solar e reduziu o seu consumo em mais dessa sua flexibilidade, você vai pagar uma multa, você vai ter que pagar isso para o seu fornecedor de energia. Nesse modelo que eu estou falando aqui, que é o varejista, não tem nada disso, a flexibilidade é 100%. Ou seja, você consome e paga, se num mês você não consumiu nada, ou porque a sua energia solar foi tamanha suficiente, ou porque você deu férias coletivas e foi todo mundo passear, você não paga nada para ninguém, não paga multa nem nada. Então, por isso que eu falo assim, olhar o seu contrato nesse sentido vai ser importante para você não ter uma expectativa de redução pela solar que vai acontecer, mas, por outro lado, o teu contrato, ele está, na forma com que ele foi desenhado, ele não foi pensado nisso e você vai ter surpresas ali daquele outro lado. Então, fica aqui essa recomendação. Mas, de forma geral, você colocou solar, vai reduzir o consumo que vem da rede elétrica e, naturalmente, vai reduzir o que você vai pagar, tanto para a sua distribuidora no uso do fio, como para o teu fornecedor de energia pela compra de energia, só com a ressalva da flexibilidade. Respondi tua pergunta, cara? Sim? Maravilha. Ok, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então, assim, acho que o fato é colocar solar vale muito a pena, migrar para o Mercado Livre também, solução combinada, melhor dos mundos, independente da ordem. Se for a ordem que o Gustavo está pensando, se for a ordem que a Valéria está pensando, as duas, a ordem dos fatores aí não altera muito o resultado, não, só paybacks, né? Certamente, como a Valéria paga hoje mais caro na conta de energia do que o Gustavo, o payback de uma solar ali, vamos dizer assim, ele acaba sendo mais rápido, porque a tarifa que ela paga hoje é mais alta do que a do Gustavo. Mas do ponto de vista de custos mesmo, não muda muita coisa. Tranquilo, pessoal? Legal. Uma outra coisa também que eu gosto sempre de trazer aqui é como que é a sua vida depois de você migrar para o Mercado Livre de Energia, né? O Gustavo com certeza, já é um especialista nisso, já está há muito tempo nisso, mas o que muda de fato, né? Ali eu mostrei a simulação, né? Pô, você vai ter um gasto X, um gasto Y, tudo mais, mas como é que é a jornada disso, como é que é o seu dia a dia, que acho que isso que é importante. E aí, nesse sentido, eu vou até mudar aqui a tela, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, tá, pessoal? Você vai ter acesso, vai começar a ver a conta de energia de uma forma um pouco diferente. Só fala para mim, vocês estão enxergando agora o site aqui, não? Estamos, Lucas. Obrigado, legal. Bom, pessoal, esse aqui só é o nosso... Desculpa, na verdade eu estou até no site, na aba errada. Essa daqui é a nossa plataforma, tá? O que é isso? O que você vai ter na nossa plataforma? As análises relacionadas a, olha, o quanto você está gastando hoje versus o quanto que você estaria gastando se você não tivesse tomado nenhuma decisão. Esse daqui, pessoal, é o nosso sistema de homologação, nem poderia estar mostrando dados de clientes reais, até pela questão de LGPD, tá? Então, aqui são todos dados fictícios, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma empresa fictícia, né, ali de embalagens. Esse mês de maio, ela gastou R$69 mil com a conta de energia. A quantidade de quilowatt-hora que ela consumiu foi 127 mil. Ela teve uma economia de R$22.900 nesse período, ela economizou quase 25%. E quantos de toneladas de CO2 ela evitou, lembrando sempre da pegada de sustentabilidade dessa solução. Legal, então você pode visualizar aqui do ponto de vista macro, né? Você pode fazer filtros aqui, pô, eu tenho mais de uma unidade, eu quero
fazer por regional, eu quero ver uma unidade, todas juntas, enfim, você pode fazer os filtros e filtrar também as referências pelos intervalos de data. Eu quero fazer um relatório do primeiro semestre de 2024 para saber quanto que eu estou economizando. O próprio sistema ele já vai mudando aqui toda a parte de relatórios, tá? Mas, principalmente falando aqui, vamos olhar o mês em si. A partir de agora, pessoal, quando vocês migram para o Mercado Livre de Energia, vocês passam a ter nesse cenário, tá? Nesse cenário, vocês passam a ter 2 contas de energia. Lembra, antes você pagava todos os serviços para sua distribuidora. A partir de agora, separa o que é energia você paga para o teu fornecedor de energia, o que é a parte da distribuição, da infraestrutura, você paga para a sua distribuidora de energia. Então, a partir de agora, você começa a ter 2 contas de energia. O que vai vir em cada uma dessas contas? Ora, no caso da energia, para esse produto aqui é um pouquinho diferente, né, do lado do modelo atacadista, mas para esse produto aqui, o que você vai ter? Simplesmente a quantidade de energia que você consumiu multiplicado pelo valor da tarifa que a gente acordou em contrato, tá? Então, esse consumidor aqui, por exemplo, ele vai pagar R$33 mil para a Lead Energy, tá? Esse é o valor que ele vai pagar para a Lead Energy. Se ele não tivesse feito nada, na parte da energia, ele estaria pagando quanto? R$46 mil. Como que eu sei disso? As tarifas são públicas. Então, eu pego o valor da tarifa pública lá, disponibilizada pela ANEEL, e o nosso sistema ele faz a conta, falando, ó, a tarifa hoje sua é essa. Seria essa. A tarifa que você está pagando é essa. Então, a gente já faz o depara, mas você vai ter um boleto para pagar de R$33 mil. Adicionalmente, você vai vir um outro boleto, que é a conta da sua distribuidora de energia. Claro que nessa conta não vai vir o serviço de energia, porque você não está mais comprando energia da sua distribuidora, então é óbvio que não vai vir isso. Vai vir os descontos da distribuição lá da demanda, como eu falei, porque você consome uma energia renovável, mas a gente também faz a conta de toda essa parte aqui, do quanto você está pagando hoje versus o quanto você estaria pagando se não tivesse feito nada. E aí o que a gente mostra que é exatamente isso. Olha, você pagou R$69 mil, sendo 33.300 para a Lead, 35.800 para a distribuidora. Se você não tivesse feito nada, você teria pago R$92 mil. Então a gente faz essa conta reversa aqui, tá? O que nós estamos pensando até para o futuro, pessoal, é o quê? A gente vai juntar essas 2 contas em um boleto só. Hoje, todos os consumidores do Mercado Livre de Energia pagam pelo menos 2 boletos, daí para mais. Os mais antigos aí pagam 3, 4, 5 boletos, mas hoje pelo menos pagam os 2 boletos. O que nós fazemos? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer igual quando você compra, por exemplo, você faz uma compra pelo iFood. Quando você faz uma compra pelo iFood, você pagou lá um valor, esse valor, você só paga uma coisa só. Esse valor ele é destinado para todo mundo, ele vai ser destinado para o restaurante, ele é destinado para o entregador, ele é destinado para a plataforma do iFood, mas você pagou uma coisa só e, vamos dizer assim, depois os custos são divididos, né? Com a gente aqui vai ser a mesma coisa. Em breve a gente vai fazer isso para você não ter que ficar pagando 2 boletos. As contas continuam sendo diferentes, você continua analisando isso de forma separada, mas você fica mais fácil a tua gestão, o teu dia a dia, você não tem que pagar 2 coisas, você paga uma coisa só. Em breve a gente vai entregar isso para o mercado, tá? Mas basicamente, pessoal, o que muda então na sua vida vai ser isso. Deixa de pagar uma conta só, passa a pagar 2 contas, mas de forma a te trazer visibilidade, mostrar com clareza todas as informações, a gente tem toda aqui a nossa plataforma para te dar suporte aí e te dar segurança do que você está, vamos dizer assim, do que está acontecendo na sua vida, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Deixa eu só ver aqui o chat, que acho que tem... a sua empresa faz a intermediação do contrato com quem produz a energia limpa? Boa pergunta, tá? Nós somos, pessoal, uma empresa que faz comercialização de energia, isso significa que a gente compra e vende energia, tá? E nós somos uma empresa que faz a gestão de usinas. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, tá, Rodrigo? 20 usinas renováveis fazem parte do nosso portfólio. As usinas não são nossas, nós não somos os donos dessa energia, mas imagina só, o cara foi lá, construiu uma usina, tá, ele fala, e agora? Vai operar ela, mas ele fala, e agora? Tem uma série de obrigações regulatórias, tem uma série de questões comerciais que eu vou precisar fazer e não tenho expertise. Então, ele contrata a nossa empresa para que nós façamos essa gestão aí de uso eficiente da energia dele, encontrando boas oportunidades. E aí, claro, como a gente está em contato
com os consumidores de energia, muitas vezes a gente encontra essas oportunidades aí, fica é aquela coisa, né? O ganha-ganha. Todo mundo está ganhando nessa história. O gerador porque encontrou uma oportunidade bacana e o consumidor porque encontrou uma energia barata e renovável. Tá? Então a gente faz essa, vamos dizer assim, esse trabalho duplo de gestão de usinas, que facilita bastante as coisas, dá robustez ao nosso trabalho, e compra e venda de energia, assim que a gente atua hoje. Tá? Fernando colocou aqui, né? Para nós iniciarmos no Mercado Livre e economizarmos em torno de 25% sob nossa conta. Para nós iniciamos no mercado. Desculpa, Fernando, acho que eu não consegui entender. É uma afirmação, na verdade. Ele está comentando aqui a experiência dele. Eles Perfeito. no Mercado Livre e aí eles economizaram em torno de 25% da conta. Entendi. Aqui. Já estou no ar. Boa tarde, tudo bem? Oi, Fernando, boa tarde. Tudo bom, Fernando? Boa tarde. E volta à luta, né? Bom revê-lo. Nós entramos no Mercado Livre no início de junho e nós trabalhamos aqui com 300 kVA de transformador. Então já tinha cabine primária, tudo investimento baixo, tá? Gastei R$ 4.000 para fazer alguma adequação de leitura, né, junto à concessionária daqui. E a economia está em torno de 25, já teve até maior. Mas é uma situação que valeu muito a pena aí, só dividindo com os demais gestores aí das empresas, realmente vale a pena. Tá? Você entrou faz tempo, Fernando, que entrou no Mercado Livre? Oi? Faz tempo que vocês entraram no Mercado Livre? Então, na verdade, eu já comecei a negociar no ano passado, porque eu tinha que aguardar o contrato, né? Que é o contrato também que eu tenho com a atual fornecedora, né? E aí o contrato me permitiu, a partir de junho, a migração. Aí eu migrei, sem ter multa, né? Hoje eu só pago a transmissão para elétrico e o pessoal que nos fornece, né? É que faz toda a outra parte. E realmente a redução foi... Eu pagava aí em torno de 15, 16 mil de energia. Hoje eu estou pagando 11, 10, 11,5. Então, uma economia que no ano aí dá 80 mil, mais ou menos. Bastante. Essa parte, né? Então, só para dividir, eu no começo fiquei um pouquinho assustado, a gente fica com um pé atrás, né? Porque tudo que é novo causa em nós, empresários, essa situação. Mas a maioria, Lucas, já tem uma cabine, eu vi você comentando, a maioria já tem uma cabine primária, é pouca adequação, é mais a questão de leitura e ver o que diz lá nos protocolos da administradora da região, né? E cada uma tem uma exigência, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Hoje, inclusive, até aproveitando aqui a questão do Rodrigo, né? O tempo para aderir ao contrato, hoje até já teve uma mudança regulatória sobre isso, e a partir de agora, todos os consumidores, eles migram em 6 meses para o Mercado Livre de Energia. Então, assim, sem multa? Sem multa, 6 meses sem multa. Legal. Antes você tinha que esperar acabar o seu contrato, né? E aí tinha que pedir com pelo menos 6 meses antes, mas já acabar o seu contrato. Então vamos supor que a gente, imagina no passado, imagina que o seu contrato ele vencesse em outubro, todo mês de outubro ele renova. Estamos hoje, 18 de setembro. Para outubro não dá mais tempo, então você só poderia entrar em outubro do ano que vem. Exato. Tinha essa regra. A partir de agora isso morreu, não existe mais. Todo mundo que quiser, claro, migra com 6 meses. Então, se você tomar a decisão hoje, em 6 meses você migra. Tá? Muito bom. Então, tem essa mudança aí, o que é bom para o processo, né? Todo mundo... A gente ainda acha 6 meses muito, né? Mas é É verdade. Só abrindo o coração aqui, mas tem essa questão aqui de tempo para aderir ao Mercado Livre. Tá? Bom, pessoal, eu acho que de conteúdo é isso. Só para finalizar também aqui, acho que da minha parte, até para a gente poder abrir para, enfim, debater, perguntas e tudo mais, esse daqui é o nosso, ali era o nosso ambiente de homologação, aqui homologação, só a gente aqui tem acesso, mas todo cliente nosso tem acesso a essa plataforma original. E aqui, pessoal, é o nosso site propriamente dito. O que vai ter no nosso site? Primeiro, a gente tem a nossa calculadora de economia, então basta você vir aqui, anexar o PDF original da sua conta de energia, que em segundos a gente já dá o diagnóstico, tá? Exceto para quem tem geração distribuída, que aí tem um cálculo específico, e aí a gente acaba sendo um cálculo, esse cálculo vem depois, aí normalmente, no máximo em 24 horas chega para vocês, tá?
mas caso contrário, você coloca aqui a sua conta de energia e já na hora você já vai ter o diagnóstico. E também tem a questão aí, até para colaborar o que o Fernando trouxe, a questão de cases de sucesso, né? Então, pessoal que lá atrás ficou um pouco desconfiado, pô, Mercado Livre, será que é verdade? 30%, 25% de economia sem investimento, isso aí tá cheirando a golpe, alguma coisa estranha, e, enfim, o pessoal viu que foi verdade, confiou na solução, e hoje tá super feliz, super satisfeito aí com todo o processo. Depois o pessoal fez até questão de gravar alguns cases aqui, né? E só um dado, o último dado aqui interessante, hoje, 41% de todo o consumo do Brasil já está no mercado livre de energia. 41% do consumo do Brasil. Então, de fato, não é mais o futuro, ele já é a realidade. Ele vai ser o futuro para baixa tensão, mas para quem está na média e alta tensão já é a realidade, e para muitas empresas já é realidade há muito tempo, tá? Então, acho que fica aqui o convite para, enfim, depois vocês puderem lá acessar, enfim, e por fim, né, também compartilhar aqui com vocês, né, os meus contatos, né, então aqui tem o meu celular, caso alguém queira me mandar uma mensagem e tudo mais, meu e-mail também, e meu próprio LinkedIn, caso vocês gostarem, prefiram aí comunicação por lá, e fiquem à vontade para anotar aí, vai ser um prazer, pode me chamar, vamos conversar sobre as soluções em energia, enfim, meu papel aqui é ser um facilitador e ajudar vocês aí nessa jornada, porque, de novo, 50 bilhões de reais por ano são deixados na mesa, são deixados na mão de players que eventualmente não deveriam, e quem paga mais caro por isso são os consumidores. Então, acho que é sempre bom trazer informação, e mais uma vez eu agradeço aí a Juliane por promover esse debate, porque acho que informação sempre é importante. A gente sabendo da informação, aí a gente pode ir atrás para tomar as melhores decisões para as nossas empresas.